Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui de novo para tratar dos temas de jurisprudência unificada em constitucional, inovação trazida aí pela FGV, que faz as provas da Ordem dos Advogados do Brasil. Obviamente que o que se pretende na FGV não é números de ações que ensejaram jurisprudência, etc. Mas você deve montar, em cima das dicas dadas pelos professores de constitucional, o seu texto e o seu entendimento acerca do tema. Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre direitos políticos e um pouquinho, que é um misto com direito eleitoral. Como vocês sabem, o Brasil vive a cada 2 anos uma eleição, uma municipal e a subsequente uma eleição de âmbito nacional. A ordem vem pedindo nos exames coisas sucintas, assim, vem passando bem na tangente, mas vai chegar uma hora que de tantas questões não trazidas de direito eleitoral vai acabar uma dessas provas trazendo uma avalanche, pode ser essa. Então vamos tratar do tema de direitos políticos e eleitorais. Oriundo de uma repercussão geral oriunda de um recurso extraordinário, é um caso bem interessante, recurso extraordinário 601/182 de Minas Gerais, cuja relatoria foi do ministro Marco Aurélio Mello, um caso onde houve uma condenação criminal e substituição de pena restritiva de liberdade de direitos. Quer dizer, se substituiu a pena restritiva de liberdade pela restritiva de direitos. E a conflitância com o artigo 15º ou 15, inciso 3, da Constituição Federal. Artigo esse que versa sobre vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de condenação criminal transitada e julgada enquanto durarem seus efeitos. Por óbvio, esse artigo fora trazido pelo legislador constituinte com medo das cassações ocorridas no período de vigência da Constituição de 67, que é anterior a esta, os famosos atos institucionais. Só que o processo eleitoral ele vem avançando, as aflições diárias são outras, vivemos em um Estado democrático de direito e na discussão desse recurso extraordinário se alcançou o status de repercussão geral do julgado, dizendo que não há controvérsia sobre a suspensão de direitos políticos versadas no artigo 15, inciso 3. Tendo em vista que foi uma substituição de pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. O tribunal, quando reconheceu a repercussão geral suscitada, ele dizia que, contrário senso a uma restrição de liberdade total com condenação criminal, a suspensiva de direitos não feria o artigo 15 e feria-se e traria e trouxe a plenário a questão das condições de elegibilidade. Obviamente, aqui nesse caso, a inscrição eleitoral estaria suspensa por conta desta condenação criminal que levou à suspensão de direitos. Que se defendia, e foi até a Defensoria Pública de Minas que defendeu aqui o paciente nesse caso, que ao se alternar a suspensão, apenas alternar a pena, se restabeleceu uma condição de elegibilidade, o que o plenário entendeu que não. Conexo ao tema, você tem uma súmula vinculante, que é 25, que é aquela súmula que fala da ilicitude da prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito.
foi as discussões dela se tornaram como uma referência legislativa nesta questão trazida pelo plenário, bem como a Constituição Federal, artigo 15, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o artigo 7º, parágrafo 7º, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, em seu artigo 11, foram um fichamento legislativo usado pelo relator e entendido pelo plenário em sede de repercussão geral, quer dizer, esgotando o tema. Haviam vários questionamentos nesse sentido, vários processos em trâmite nas mais variadas modalidades, e o plenário decidiu em repercussão geral essa questão, pondo fim a todos os tipos de processos similares. Outro tema que também já se sedimentou dentro do plenário do STF é a questão do ficha limpa, a famosa lei do ficha limpa, que é a lei complementar 135 de 2010. Em sede de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizado por uma senadora do Pará, que ficou em segundo lugar na disputa da eleição ao Senado, dizendo no recurso, através do recurso extraordinário, trazido através do recurso extraordinário 632238, de relatoria do ministro Dias Toffoli contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que julgaram inelegível com fundamento do chamado Lei do Ficha Limpa. Em decisão monocrática, aliás, os casos de direito eleitoral relativos ao ficha limpa, pela regimentabilidade do Supremo Tribunal Federal, são tidos como decisões monocráticas, são decididos monocraticamente, proferiu um julgamento positivo ao recurso, dizendo que a decisão do TSE, oriunda do TSE, afrontaria uma decisão firmada pela Corte no recurso extraordinário 633703, que vale a pena dar uma passada de olhos, nada de se entreter muito, porque aqui o que se quer e que vai se buscar examinando pela GV é uma visão geral do mapa, mas vale a pena uma passada de olhos para você entender como é que se processa tudo isso dentro do Supremo. E quando você tem esse entendimento de como se processa e visualiza a questão processual, fica mais fácil, além de você montar um conceito, você lembrar na hora da prova. Lá, nessa sessão plenária, ao apreciar esse recurso extraordinário, por unanimidade o plenário reconheceu a repercussão geral da aplicação da Lei Complementar 135. Em face ao seu artigo 16, o artigo 16 da Lei Complementar 135, ele fala do artigo 16 da Constituição Federal, ele fala da anterioridade eleitoral. Nós sabemos que a legislação eleitoral, para estar vigente, ela tem que ter o seu nascedouro de aprovação ou o seu nascimento para o mundo jurídico um ano antes, a anterioridade anual. E a aplicação naquela eleição, ela não era cabida. Então, o que o plenário fez, e já também você já faz um link com o caso anterior, foi a aplicação do artigo 543B do Código de Processo Civil, onde todos os recursos extraordinários que versem sobre o mesmo tema constitucional, ele atingia a repercussão geral. Neste caso, o que fez o plenário, apesar das condições de elegibilidade do primeiro colocado não ter sido supridas, mas pelo princípio da anterioridade anual, acabou em repercussão geral sendo inviabilizado o pedido do segundo colocado na eleição, e estando no cargo, que no caso é o senador Jader Barbalho, ocupando a cadeira de senador da República pelo estado do Pará. Digo a vocês tudo isso porque esse caso
ele não desencadeia necessariamente a competência do Supremo para julgamento de todos os possíveis feitos que envolvam uma eleição no Estado. Porque cada candidato, cada Estado tem sua situação e traz essa sua situação processual de modo muito, e materialmente de modo muito peculiar, né? E como tal, o provimento adequado à respectiva particularidade de ordem processual e material, e diante desse exposto, eles negaram seguimento aos processos. Então fica inteligível a você que a lei do ficha limpa, ela teve a lei complementar 135 de 2010, ela teve a sua eficácia suspensa para a eleição anterior, mas a sua constitucionalidade julgada correta e positiva para aplicação nas eleições futuras, como já foi a eleição municipal anterior. Continuem os seus estudos, estamos aqui lado a lado com vocês. O que precisarem, nos comuniquem com as redes sociais nossas, com o nosso contato aqui no curso. Estamos à sua disposição. Bons estudos e sucesso!